Ora, muito bem, sejam bem-vindos. Começa mais um 45 minutos a Porto, nesta terça-feira de Carnaval. Portanto, as folias estão a acabar pelo dia de hoje. Amanhã quarta-feira, logo se verá. O que é certo é que é dia de 45 minutos a Porto e, portanto, para falarmos sobre o Futebol Clube do Porto, que passou por sustos no sábado de Carnaval. eh, Alguém se ia mascarando de outra coisa que não de vitória, e o que é certo é que o Porto teve de vestir literalmente o fato de macaco. Portanto, em sábado de Carnaval, o Porto vestir o fato de macaco para ganhar sofridamente ao Rio Ave, mas ganhou com um golo marcado por Tony Martínez ainda na primeira parte, e depois foi saber sofrer um bocadinho para conseguir levar de vencida a equipa vilacondense, que já na primeira volta tinha dado muito trabalho à equipa do Porto, mas na primeira volta o Porto perdeu em Vila do Conde por 3 bolas a 1. Desta vez o Porto reverteu esse resultado e ganhou por 1 bola a 0. Temos ainda Liga dos Campeões para falar, porque amanhã há Inter Futebol Clube do Porto em Milão, no Giuseppe Meazza, e há ainda também a nossa rubrica habitual, mas isso podemos lá ir depois. Agora, fazendo o rescaldo do jogo entre o Porto e o Rio Ave, no Estádio do Dragão, José Sousa e que o nosso amigo António Martins já estão os dois ligadinhos connosco, portanto são eles que hoje nos vão fazer companhia para falar sobre o Futebol Clube do Porto. José Sousa, vou começar por ti. O Porto ganha por 1 bola a 0, com um golo marcado por Tony Martínez, mas foi preciso o Porto vestir o fato de macaco. Boa noite. Sim, foi preciso vestir o fato de macaco e pode-se dizer, utilizando o termo, que houve macacada em todos os jogos dos grandes, não é? Porque até o que houve menos macacada foi no Porto, porque chegou ao fim da primeira parte a ganhar e, portanto, apesar de tudo, levou as coisas com mais tranquilidade. Houve outros que tiveram empatados muito até o final do jogo. Portanto, a surpresa esteve mais iminente aí do que propriamente no Dragão. Mas foi um jogo pouco sossegado, quesilento, triste, sem grande dinâmica, pá, mas os campeonatos ganham-se com estes jogos e com os outros, aqueles em que se faz brilhantismo. Estes também são precisos. O Porto não fez uma exibição extraordinária, longe disso. Em termos de exibição, eu até diria que foi dos jogos mais pobres que eu vi este ano em termos de espetáculo, mas na dimensão da garra e da vontade, ela estava lá, e foi isso que efetivamente segurou um resultado muito positivo perante o Rio Ave. E o Porto está à quarta jornada da segunda volta, com mais pontos do que o que tinha na primeira volta, exatamente na mesma jornada, o que vem trazer um novo alento para nós conseguirmos a perseguição e chegar ao fim com o intuito, com o objetivo alcançado, que é sermos campeões nacionais. Portanto, exibição fraca, resultado bom, e o Sérgio Conceição disse o mesmo, e ele manifestou exatamente aquilo que é o meu ponto de vista. Eu prefiro sair da Zante ou do Dragão com uma exibição menos conseguida, mas com 3 pontos no bolso, do que fazer uma grande exibição, como já aconteceu, e não conseguir os 3 pontos. Portanto, apesar de tudo, acho que foi bom. António, o Porto teve de se mascarar no Carnaval para vestir o fato de macaco, mas conseguiu sair do Dragão com uma vitória. Sim, olá, boa noite a todos. Pois foi um jogo complicado, um jogo que vem numa fase muito difícil da época, que são muitos jogos, muitas lesões, equivale a muitas ausências, e lá está. O Porto teve que se mascarar um bocadinho ali, algumas posições, remediar algumas coisas, o que o Sérgio Conceição sabe fazer muito bem. E o que nesta altura do campeonato, derivado destas situações todas, é fundamental é ganhar. Seja lá por 1-0, de goleada. O fundamental é sempre manter a dinâmica de vitória, que o Porto já traz há uns jogos
de trás e convém manter esta dinâmica de vitória, que é para manter a perseguição. Embora os outros jogos pareceu que houve um curso carnavalesco mais do que até no nosso, mas o fundamental nos nossos jogos é manter a dinâmica de vitória, com essas ausências que dificultam um bocadinho mais a escolha do treinador, e o jogo ressentiu-se disso. Um jogo que o Porto na primeira parte teve dificuldades, e também a acabar também, mas principalmente na primeira parte o Porto demorou a assentar, até o Sérgio Conceição explicar exatamente o que queria no papel, e agora a moda dos papeizinhos entrou em moda e parece que está a funcionar. Os jogadores perceberam e o Porto a partir dessa altura começou a jogar um bocadinho melhor, a controlar mais o jogo, a não dar tantas hipóteses ao adversário, e marcámos numa fase do jogo que é sempre boa, que é ali à beirinha do intervalo, que na segunda parte deu-nos para começar com o jogo com mais tranquilidade, com mais cabecinha, e tivemos também bem defensivamente, que também já temos mantido esta linha defensiva já há algum tempo, que não temos sofrido golos, tirando o jogo com o Sporting, e vou agora talvez continuemos agora mais uma série de jogos sem sofrer golos, o que era bom, e no final do jogo a vitória, que era aquilo que tão ansiávamos. O Porto foi para este jogo com o 11, não vou dizer habitual, porque está com algumas baixas e algumas delas de peso. Diogo Costa na baliza. A defesa mantém-se inalterada, com João Mário, Pepe, Marcano e Wendel. Depois no meio campo não há Uribe, há Gruitch e Eustáquio. Não há, ou desta vez não houve, Otávio, houve PP. Não houve Galeno, houve André Franco, mas são jogadores completamente diferentes um do outro. E na frente, desta vez, não houve Evanilson. Voltou a haver a dupla também ela normal, sendo que as duplas de ataque do Porto já quase começam a ser normais, seja Taremi com Tony Martínez, seja Taremi com Evanilson. Portanto, a dupla de ataque não muda muito, só muda um dos jogadores da dupla, o que ajuda também ao treinador. PP, André Franco, Tony Martínez e Taremi contra um Rio Ave que se organizou muito bem. Mas falando do Porto, José Sousa, o Porto está a ressentir-se um bocadinho destas ausências, algumas delas de peso, como são o caso à cabeça do Otávio, e de seguida do Galeno e seguido do Uribe. São ausências um bocadinho de peso e que, se não houver grandes mudanças até amanhã, mas para falar do jogo da manhã já lá vamos, são mudanças ou são jogadores muito importantes para a manobra do Futebol Clube do Porto. E o Porto ontem, ou seja, no sábado, ressentiu-se um bocadinho com a falta deles. Pois está claro, não é? Por isso é que eles fazem, quer dizer, se os jogadores não fossem importantes no plantel, se só fossem as camisolas, jogávamos com o sub-19, porque seria mais barato. É óbvio que estando as estrelas da companhia de baixa, e tu falaste aí em 4 ou 5 nomes que são jogadores ultra relevantes, desde o Otávio, o Uribe, o Evanilson, pelo menos, e o Galeno, que tem sido a estrela da companhia este ano. Claro que se tinha que notar, estranharia se não se notasse, não é? Agora não tenho dúvidas, agora fala-se que os 4 pelo menos estão convocados, não sei se eles vão jogar em Milão ou não, mas estão os 4 convocados, algum há de conseguir jogar, e eu espero que o Porto consiga equilibrar o resultado em Milão. Eu acho que o jogo é para se decidir no Dragão, não vai ficar nada decidido amanhã, mas o Porto vai estar. Mas repara, se o Porto não puder contar com estes 4, uma coisa é certa. Há 2 coisas certas.
não vai haver ópera, não é? Porque não, os jogadores que sabem tocar melhor violino são estes que estamos a falar. Mas também sabemos que vão ser competitivos, porque o Porto, mesmo não jogando bonito, consegue ser competitivo e há de conseguir trazer um bom resultado de Milão. E quando eu digo trazer um bom resultado, é um resultado que, no mínimo, se não for melhor do que isto, lhe permita lutar pela eliminatória aqui no Dragão. Mas eu estou com bastante esperança que pelo menos o Galeno e o Uribe possam recuperar, e digo estes dois pela razão simples, porque foi uma lesão muscular e porque foram os últimos também a ter essa mesma lesão. O do Otávio acho que é ligeiramente pior, e o Ivanilson pode até voltar, se calhar em melhores condições físicas, mas não estará obviamente no seu pico de forma, porque o Ivanilson tem estado com bastantes lesões este ano e obviamente não pode voltar logo automaticamente para o seu melhor nível. Mas o Porto amanhã estou convencido que vai trazer um bom resultado de Milão. António, o Porto, mesmo não ter podido contar com os lesionados Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Otávio, Uribe, Evanilson, Verón e Galeno, o Porto, esta foi uma das razões para o Porto não ter feito um jogo como já fez outros esta temporada e ganhou. O facto de não ter estes jogadores, obviamente uns mais do que outros, não estou a contar, nestes jogadores todos, o que menos se conta, se calhar, é que o Francisco Meixedo, porque é suplente, ou o suplente do suplente. De resto, Fábio Cardoso já jogou e já foi titular vários jogos. O Otávio é o que toda a gente sabe. O Uribe também é importante, jogando ao lado do Gruites ou ao lado do Eustáquio. O Evanilson, o Verón e o Galeno também é aquilo que nós sabemos, mais até se calhar o Evanilson e o Galeno, porque têm dado e têm marcado muitos golos. O Gabriel Verón nem tanto, mas também já foi importante, ou tem sido importante nesta temporada. Portanto, estes jogadores todos fazem parte da razão do Porto não ter feito uma exibição extraordinária e até ter sofrido um bocadinho, mas não foi só isto que fez o Porto ter vestido o tal fato de macaco contra o Rio Ave. É claro que isto pesa sempre numa equipa, enquanto falha ali praticamente uma espinha dorsal, não é? Ali no meio campo, mais uns no ataque que também costumam ser titulares e costumam ter as rotinas de jogo, não é? E estes jogadores que entraram são bons jogadores e merecem a oportunidade e estão a ser lançados e têm cumprido, também não podemos negar isso. Mas o que é certo é que faltam esses jogadores fundamentais que vêm jogando ao longo do campeonato, que têm mantido rotinas, que às vezes são fundamentais em muitos jogos, que fazem os desequilíbrios muitas vezes como o Galeno, não é? Os jogadores de velocidade. E qualquer equipa do mundo, quando faltam os jogadores que estão mais habituados com as rotinas da equipa, ressentem-se sempre. Mas mantivemos sempre atrás na defesa. O Porto tem mantido muita segurança nestes jogos para cá, desde o regresso do campeonato a seguir à paragem do Mundial, com o regresso do Pep à defesa, mas a defesa já vinha mantendo, mas ganhou outra solidez. E agora, nestes últimos jogos, o Porto não tem sofrido golos, como já disse aqui atrasado, tirando agora o jogo com o Sporting, mas até foi um golo já a acabar. Agora, o que não é verdade é que, como o Zé dizia, não se pode tocar ópera. E quando não se pode tocar ópera, toca-se bombo, que é o que acontece, desde que o resultado no final seja a vitória. E como eu disse, nesta altura do campeonato temos que manter esta dinâmica, porque os nossos adversários estão a começar a ceder e nós não podemos ceder, porque se cedermos é morte do artista, não podemos perder pontos em jogo nenhum. Os jogos agora são todos para ganhar, seja por que margem for, e seja a tocar bombo, a tocar ópera, a tocar rock and roll, seja que instrumento for, o Porto é fundamental ganhar.
Claro que nesta altura também no jogo de véspera da Liga dos Campeões havia sempre gestão a fazer, podia-se tirar um outro jogador com mais cansaço muscular ou quê, ou qualquer coisa que tivesse surgido, e isso nem o Sérgio Conceição pôde fazer. Mas eu continuo a dizer também, tenho uma confiança ilimitada no Sérgio Conceição, que nestas alturas aparece o treinador, o grande treinador que é, o Sérgio Conceição, e certo que vai encontrar soluções para amanhã e vamos fazer um bom resultado e que nos permita decidir a eliminatória aqui no Dragão. Muito bem. Olhando para os jogadores, estava aqui a ver as estatísticas. As estatísticas, ou seja, as pontuaçõezinhas da Goal Point. E para este site estatístico, o Gruitch foi o melhor em campo do lado do Porto. A minha pergunta para vocês é: quem é que para vocês foi o melhor em campo? Porque o homem do jogo, se calhar vão todos dizer que é o Tony Martínez, porque marcou o gol da vitória, e é perfeitamente justo. Agora eu quero saber da vossa boca e da vossa cabeça, quem é que para vocês foi o melhor em campo do lado do Porto? António, agora eu vou começar por ti. Sim, o Gruitch está em bom nível. O Gruitch lá está, um jogador que precisa de jogar e começando a jogar com mais assiduidade vai demonstrar mais as suas qualidades. Também queria chamar à coação o PP. O PP também fez um bom jogo, com lances como só ele sabe fazer, não é? De rasgar. Teve lá um lance que era um lance de golo, acabou por não acontecer, mas o PP teve em destaque, também como sempre. Ele joga bem em qualquer lado da equipa. E o Tony Martínez foi talvez o homem do jogo, é claro, que marcou o gol, que decidiu a partida, e tem que concordar que ele foi o homem do jogo. Para o resultado final, ele foi o homem do jogo. José Sousa, quem é que para ti foi o melhor em campo neste Rio Ave, neste Porto 1, Rio Ave 0? Também comungas da opinião do teu primo, neste caso? Ou, ou queres acrescentar aqui mais alguém? Pá, quero acrescentar um. Nem é normal isto acontecer, mas eu acho que o mérito tem que estar. Eu quero acrescentar o Diogo Costa, porque o Diogo Costa fez lá 2 ou 3 defesas extraordinárias. E não há que ter vergonha nenhuma de dizer isto, porque o Porto jogou, o Rio Ave fez um excelente jogo e é também sabendo jogar a defesa que se ganha. E é tendo um excelente guarda-redes como nós temos que também se ganha. Ele foi determinante em 2 ou 3 lances. Mas eu ao Diogo Costa também, como o António dizia, eu gosto muito do PP, portanto não é segredo. Acho que o PP esteve muito bem e gostei muito do regresso do Eustáquio. Portanto, são os 3 destaques que eu faria na equipa do Porto. Só para vos dar a conhecer também, porque vocês não estão a ver, mas eu tenho aqui ao meu lado, o Diogo Costa teve a segunda melhor classificação em termos de gol, falando da goal point, obviamente, teve a segunda melhor pontuação. Não me diga, a primeira foi o Wendel, queres execo ver? com o Eustáquio, 6.3. O melhor foi o Gruitch com 6.6. Ou seja, Mas o Wendel Gruitch teve 6.1. Também não ficou muito atrás. não ficou, não. Eu estava a dizer isto porque eu vi que na Futmob o Wendel tinha sido o melhor. E pronto, e fez um excelente cruzamento, portanto só por isso valeria pelo todo. E para acabar, o PP foi o que teve 6. Portanto, Gruitch em primeiro, vamos dizer assim, seguido de Diogo Costa, Eustáquio, Wendel e PP. Todos os outros tiveram de 5.8 para baixo. O menor classificado foi o Taremi, dos que começou a titulares, e juntamente com o Gonçalo Borges, mas quer o Gonçalo Borges como o Zaidu, como o Namazo e como o Bernardo Folha, tiveram pouco tempo para se mostrar um bocadinho mais. Mas aproveitando esta deixa, o José Sousa, o que é que se passa com o Taremi?
O que se passa é que são muitos minutos nas pernas, não é? Isto cansa. Não é à toa que os jogadores que foram ao Mundial são aqueles que tiveram ou lesões ou baixas de forma, não é? E o Taremi, embora tenha tido, e continua assim, não teve nenhuma lesão, mas isto pesa, ir ao Mundial a meio do campeonato, ser um jogador sistematicamente titular no Porto, com o Porto a fazer jogos consecutivamente de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. O Porto só na semana passada é que conseguiu descansar a meio da semana e mesmo assim não foi uma semana intacta, porque não teve 7 dias sem jogar, portanto... E eu estou convencido porque o valor está lá, o jogador não deixa de saber. Aliás, repara, vamos lá ver, o Taremi baixou claramente os seus índices de concretização, não há dúvidas, isso é factual. Também é verdade que baixou o seu índice a sua performance. Tem estado menos acutilante, menos influente, mas mesmo assim continua a emprestar uma grande qualidade à equipa. Portanto, é esperar um bocadinho. Os jogadores têm estes ciclos. Eu recordo que o PP tinha sido, para mim, o melhor jogador do Porto até o início do mês de dezembro e depois andou ali perdido entre dezembro e janeiro e agora está outra vez em grande forma. Portanto, isto é normal e se calhar o Taremi está a aguardar o seu momento de forma agora para começar o ciclo europeu e fazer grandes exibições. Seguramente ela vai voltar. António, a pergunta é exatamente a mesma. Pois. O que é que há a dizer do Taremi? Mais um jogo em que passou um bocadinho despercebido. Sim, eu estou perfeitamente de acordo com o que o Zé disse. É muitos jogos consecutivos, foi ao Mundial, é um jogador normalmente sempre titular e é um jogador que, pronto, eu concordo com o Zé, que tem marcado menos golos, a sua influência na equipa decaiu um bocadinho, mas no entanto ele é um jogador de equipa, como eu já disse várias vezes, ele é um jogador que eu não sei quantos quilómetros é que ele corre pelo jogo, mas ele corre bastantes, que nós assistimos muitas vezes que os primeiros defesas a fazer a pressão, os primeiros jogadores a fazer a pressão, são os avançados, e o Taremi nisso é fundamental, que ele é um jogador que joga sempre para a equipa, que corre bem atrás, bem à frente, e muitas vezes até o prejudica, porque nos momentos de concretização o discernimento não é o mesmo, não é para concretizar, que é um jogador que já está mais cansado, não só está lá na frente à espera que a bola chegue, é um jogador que joga no campo todo, praticamente, e isto começa a pesar nesta altura da época, mas como nós sabemos, isto é redondo, o mundo é redondo, umas vezes estamos em cima, outras vezes estamos em baixo, e como foi o caso do PP e de outros jogadores que começaram bem, diminuíram um bocadinho a sua solidez, e agora estão a voltar, o Taremi também vai dar essa volta, não é? Vai dar a sua voltinha, baixou agora um bocadinho, mas espero que dentro de poucos jogos volte à sua real valia e seja fundamental outra vez na equipa do Porto. O Porto ganhou então ao Rio Ave por 1-0, gol marcado por Tony Martínez, que não foi só um Tonizinho, foi em bom português, foi António, né? Foi o único jogador a marcar frente ao Rio Ave, numa boa jogada de ataque do Futebol Clube do Porto, atacou muito bem e atacou pela certa. Em termos de estatísticas finais, o Porto faz 14 remates contra 11 do Rio Ave e ambas as equipas fizeram 4 remates enquadrados à baliza. A última grande ocasião do jogo acaba por ser do Rio Ave, mas às vezes, e agora que também queria saber da vossa opinião sobre isto, porque obviamente nós estamos aqui a falar sobre o Porto, mas o Porto não joga sozinho. E neste caso, se calhar o Rio Ave tem muito, e é aí que eu quero chegar com vocês, dá para atribuir muito mérito à equipa do Rio Ave pela forma como conseguiu responder e não deixar o Porto, ou tentar aproveitar o facto do Porto não ter os jogadores que tem, sabendo obviamente de antemão também que os jogadores que o Porto tem
e que estavam a jogar também podiam fazer a diferença de um momento para o outro, até porque tem PP, tem Taremi, tem os jovens que também estão a entrar agora, tem o André Franco, que não faz um mau jogo, José Sousa, o Rio Ave também tem mérito pela forma como jogou. Tem mérito e eu gostava de os ver jogar assim contra os adversários mais diretos do Porto, porque se eles jogarem assim, como jogaram com o Porto ontem, e como jogaram na primeira volta, onde inclusive chegaram a estar a ganhar por 3-0, não tenho dúvidas que o Rio Ave estaria numa posição uns furos acima daquilo que na verdade está, que é mais ou menos a meio da tabela, na parte inferior, mas a meio da tabela. O Rio Ave fez uma grande exibição. Eu não estava à espera que o Rio Ave fizesse o jogo que fez. O Rio Ave jogou sem medo do Porto. Se tivesse tido a sorte do jogo, podia ter tido outro resultado, como é óbvio. Mas o Porto conseguiu sempre contradizer aquilo que o Rio Ave trazia preparado. É óbvio que há ali 2 ou 3 lances que o Rio Ave teve muito, muito próximo de fazer o golo. O Porto também teve outras tantas oportunidades. O jogo podia ter caído, foi daqueles jogos que podia ter caído para qualquer um dos lados. Felizmente esta vez caiu para o nosso lado, mas o mérito não se pode roubar ao Rio Ave. E não foi por mérito do Porto. O Rio Ave acho que conseguiu por mérito próprio. Gostava era de os ver a ter este mérito perante outros candidatos ao título, porque não tem acontecido. Não sei, dá mais vontade de correr quando se joga contra os azuis. É assim. António, também dá para dar mérito à equipa do Rio Ave como soube jogar em pleno Estádio do Dragão, o que não é fácil para nenhuma equipa jogar no Estádio do Dragão. Também dá para dar mérito a esta equipa que quis discutir o resultado até ao fim, e digo literalmente até ao fim, porque foi até aos últimos 2 minutos, último minuto e meio, que aparece o cabeceamento do Boateng ao lado. E mas os SUS não ganham campeonatos, se aquela bola do Boateng tivesse entrado, não estaríamos a falar de uma vitória, provavelmente estaríamos a falar de um empate do Porto. Mas o que é certo é que o jogador do Rio Ave falhou, a bola foi ao lado e o Porto saiu do Dragão com 3 pontos. Muito mérito para o Rio Ave, apesar da olhando para o lado do Rio Ave, apesar da derrota do Rio Ave, tem de se dar mérito a uma equipa como esta, que quer discutir o resultado, ou que quis discutir o resultado contra o atual, e é preciso referir isto, ainda é campeão nacional o Futebol Clube do Porto. Como é óbvio, é uma equipa que tem total mérito na forma como veio jogar o Dragão. E aquele último lance do desafio, essa cabeçada do Boateng, que nem é bem uma cabeçada, é mais por causa disso que ele falha. A bola pega-lhe no raspão, ou ele não sabe orientar bem a cabeça, ou a bola desviou, que a bola toca-lhe de raspão. Mas como é óbvio, a equipa do Rio Ave teve todo o mérito, não é? Sabia de antemão das precariedades da equipa do Porto, que tinha muitas ausências, e tentou a sua sorte, como é óbvio, no jogo da primeira volta, também correram bastante e também tiveram o seu mérito. Eu até diria mais que eles não é só contra o Porto que jogam assim, eles haviam de jogar também aqueles jogos onde fundamentalmente eles têm que ganhar, que é os jogos que equipas que se equivalem, não é? Do campeonato do campeonato do meio da tabela, que é o campeonato para não descer. Muitas vezes eles não jogam assim e depois têm dificuldades, caem para a chamada zona de despromoção, porque só tentam ganhar ao Porto, não é? Parece é o jogo da vida de quase todas as equipas mais pequenas. É o jogo da vida deles, é jogar contra o Porto, não é? Porque dá outra relevância aos jogadores, tem outra montra e todos querem jogar muito bem. O importante era eles fazerem esse tipo de jogos mais vezes e os treinadores dessas equipas chamar a atenção para isso aos jogadores, que eles têm que fazer estes jogos mais vezes, não é só contra o Porto, mas nesta altura é o campeonato que temos e é este que temos que jogar e até agora temos que seguir em frente. Ora bem,
deixando este jogo do Rio Ave para trás, concentremos-nos agora para o jogo de amanhã. Quarta-feira, o Futebol Clube do Porto vai até Milão para jogar com o Inter. Nos jogos de hoje já existiram 2 belíssimos jogos. O Nápoles, o atual líder do campeonato italiano, ganhou ao Eintracht de Frankfurt por 2-0. Portanto, o atual líder do campeonato italiano, da Série A italiana, que lidera o campeonato com N pontos de avanço em relação ao segundo classificado, que é o Inter, e que vai defrontar amanhã, e que, portanto, amanhã vai ser um jogo entre segundos classificados do campeonato italiano e do campeonato português. Mas olhando para os resultados de hoje, o Nápoles ganhou em Frankfurt por 2-0 e o Liverpool esteve a ganhar aos 14 minutos por 2-0 frente ao Real Madrid, e aos 90 minutos estava a perder por 5-2. O Real Madrid, na primeira mão, deu 2 ou 3 chocolates no Liverpool em Anfield. Portanto, o Liverpool continua a atravessar um péssimo momento na temporada. Voltou a perder pontos, perdeu pontos, ou está a perder pontos no campeonato inglês, apesar da vitória frente ao Newcastle este fim de semana. Mas hoje, no regresso do Liverpool às competições europeias, o Liverpool deu-se mal, e o Real Madrid, e como nós dizíamos há pouco em off, o Real Madrid a ser Real Madrid, e mesmo estando a perder por 2-0, consegue dar a volta e marcar 5 golos em Anfield. Indo de encontro ao jogo do Porto, que é isso que a nós nos interessa, Futebol Clube do Porto Inter de Milão em Milão, no Giuseppe Meazza. Vamos ter o 5º encontro entre italianos e tugas, vamos dizer assim, entre esta equipa italiana e a equipa portuguesa do Porto. Há um empate a 1 bola, 2 vitórias do Inter e 1 derrota do Inter, portanto uma vitória do Porto. Ou seja, temos um empate a 1, uma derrota do Porto em Milão por 3-1, uma vitória do Porto já no Dragão por 2-0 frente ao Inter, e uma derrota por 2-1 em Milão. Portanto, António, vou começar por ti. O Porto até agora não se tem dado bem nas deslocações a Milão. Primeiro uma derrota por 3-1 e depois uma derrota por 2-1. Até agora as deslocações a Milão não têm sido boas, o que não quer dizer que amanhã a história não possa ser outra. Pois, a história é sempre diferente, não há jogos iguais, e aí em Milão já tivemos bons resultados, não com o Inter, mas lembro-me com o AC Milão há uns anos, que ganhámos lá 3-2 com 2 gols de Jardel, e depois empatámos aqui no Dragão, também na fase de grupos, jogo da Liga dos Campeões. E o ano passado? Ainda na altura. O ano passado o Porto jogou com o Milan. E o ano passado jogámos com o Milan e também os eliminámos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Não nos temos dado muito mal com as equipas italianas. Eu lembro também das primeiras épocas do Sérgio Conceição, eliminámos a Roma, e mais recentemente a Juventus com o Cristiano Ronaldo, não nesta fase decadente em que está a Juventus, que está praticamente a meio da tabela do campeonato italiano. Eliminámos a Juventus num ponto alto, na altura, com o Cristiano Ronaldo, está muito mal. Lá a velha senhora, com um grande potencial na altura, e nós conseguimos eliminar a Juventus nos oitavos de final, jogo eu, da Liga dos Campeões. Pronto, o Sérgio Conceição jogou em Itália, conhece muito bem as equipas italianas, sabe montar muito bem as equipas para jogar contra equipas italianas que são muito matreiras. Sabemos muito que é daquele futebol latino, mas um futebol muito matreiro, que sabem tirar partido desses pormenores todos do jogo, inclusive com a arbitragem e tudo. E o Sérgio Conceição sabe lidar muito bem com isso, que jogou lá, sabe como é que tudo aquilo funciona. E eu tenho, como já disse no princípio do programa, uma confiança no Sérgio Conceição, que ele vai arranjar maneira, mesmo com algumas limitações da equipa. Espero que alguns dos lesionados já estejam disponíveis, arranjar a maneira de trazer um bom resultado. Eu até acredito na vitória.
porque toda a gente, acho que Itália gabou muito o Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição, porque eles sabem muito bem do que este Porto do Sérgio Conceição é capaz de fazer em Itália, e trazer de lá uma vitória, nem que seja pela margem mínima ou por um gol de diferença. Eu estou muito confiante para o jogo da manhã. Ora bem, eu tinha aqui há pouco supostamente os convocados para o jogo de amanhã, mas entretanto tirei por razões que agora não interessam. Ahm, mas estava aqui a ver porque estavam a falar porque o António estava a falar da Juventus. A Juventus vai de mal a pior e esta temporada então já vai levando cada tombo que não é brincadeira. Mas já lá vou. José Sousa, o Porto vai para o jogo de amanhã, ao que tudo indica, com estes convocados: Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Diogo Costa, Rodrigo, João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, Zaidu, Wendel, Gruitch, André Franco, Otávio, Vasco Souza, Uribe, Eustáquio, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Taremi, Namazo, Tony Martínez, Evanilson, PP e Galeno. Destes convocados todos, acreditas que algum destes possa vir a ser titular destes, contando, e só estou a falar dos que têm estado lesionados. Acreditas que algum destes possa vir a ser titular já amanhã? Ou acreditas que pode o Sérgio Conceição continuar a jogar mais ou menos com a mesma equipa que jogou contra o Rio Ave, e depois, conforme estando o jogo, sabendo que há uma segunda mão ainda para fazer no Dragão, o que tu achas que pode vir a acontecer, sendo que a maior parte dos lesionados parece já estar recuperada e prontinha para ir a jogo? Eu acredito que o Galeno e o Uribe vão jogar de início. O Otávio acho que vai entrar durante a partida. O Evanilson também, se for preciso. Não acredito que vá muito além disso, mas estes são os 4 principais lesionados do Porto. O Fábio Cardoso penso que ainda não recuperou de vez. E não estou a ver quem é que me está agora a faltar também que está lesionado, mas eu diria que se recuperarmos o Galeno e o Uribe, a equipa entrará seguramente muito, muito mais forte. António, agora é contigo. O que é que acreditas que pode vir a acontecer amanhã com todos estes jogadores? Lá está, não sei se estarão convocados ou não, porque o Porto, por norma, não divulga a lista de convocados para os jogos que faz, mas acreditando nesta informação, que eu acredito que seja verídica, vindo diretamente do site 00, aparentemente os jogadores estão recuperados. Portanto, aparentemente podem ir a jogo, qualquer um deles pode ir a jogo. Comungas da opinião do José Sousa e aqueles jogadores que ele disse poderão eventualmente começar logo de início? Sim, se estão convocados ou não, não podemos, não sabemos, não temos certeza, mas que viajaram com a equipa, lá isso viajaram, não é? Isso já deixa alguns indícios que podem estar recuperados para a hora do jogo. Agora, o Sérgio Conceição é que vai tentar, vai ter que medir as consequências das suas escolhas, porque há jogadores que estão parados há mais tempo, há outros há menos tempo. Esses que estão parados há menos tempo, como o Galeno e o Uribe, que falharam um ou 2 jogos, se tiverem condições, também julgo que entrarão na equipa de início, até para dar outra solidez ali a meio campo. O Otávio é o que põe mais reticências, que ele teve parado mais tempo, sabemos que fez uma viagem para a sua recuperação ser mais rápida, vamos lá ver se deu certo ou não. Mas também, se tiverem condições e tiver bem fisicamente, também poderá entrar de início. Eu acho que o Sérgio Conceição, se puder optar pela sua equipa base mais utilizada nestes jogos do campeonato, eu acho que ele vai decidir por os jogadores que têm mais experiência até na Liga dos Campeões,
como sabemos que são jogos completamente diferentes do nosso campeonato aqui. São mesmo jogos muito, muito diferentes em termos de prognóstico. José Sousa, o que é que se pode esperar em termos de resultado? Quer para um lado, quer para o outro, até porque vão ser os segundos classificados, o segundo classificado do Campeonato Português, Futebol Clube do Porto, contra o segundo classificado do Campeonato Italiano, Internazionale di Milano. Eu acredito que o resultado vai ser um empate, 1-1. 1-1? 1-1, sim. E marca para o lado do Porto, só para marcar o seu regresso à boa forma, vai marcar o Taremi. 1-1 faz 2. Quanto é que vai ser para ti o jogo, António? Eu queria explicar porque é que eu estou confiante. Eu estou confiante porque o Porto, nos jogos da Liga dos Campeões, mesmo na fase de grupos, fez sempre grandes jogos fora de casa, mesmo no Atlético de Madrid, não sei se vocês estão lembrados. O Porto fez um grande jogo, e eu nem sei como é que... é daquelas situações que não se explicam. O Porto acabou por perder o jogo sem saber ler nem escrever, que aquilo foi uma coisa que caiu dos céus aos trambolhões e ninguém percebeu bem o que é que se passou ali na altura. E fora de horas. Fora de horas, e foi... daquelas situações, é por isso que gostamos do futebol, não é? Que aquelas situações quase que inexplicáveis. Mas pronto, mas o Porto, no essencial, fez sempre bons jogos. Fez um grande jogo com o Atlético de Madrid, depois com o Bruges, que tínhamos perdido aqui 4-0 no Dragão, fez um grande jogo em Bruges, não é? Ganhámos lá pela mesma moeda. E o Porto normalmente faz bons jogos fora, que é uma equipa desinibida. O Sérgio Conceição é um treinador que não tem medo, não é? Sabe pôr os jogadores na defesa, colocar na defesa, mas nunca deixa de atacar. Por isso eu estou confiante numa vitória pela margem mínima, 1-0 ou 2-1. Eu acho que deve andar dentro disso. Ou pelo menos esperava. Ora bem, em termos daquilo que vão ser os jogadores, não tenho bem a certeza como é que a coisa poderá acontecer. Em termos de 11 titular, eu queria ter aqui a ajuda do portal 00, porque por norma é sempre por aí que eu me guio e a coisa não tem dado errada, mas já lá vou, assim que a internet me ajudar, eu logo direi se ou que 11 é que poderá vir a acontecer entre Porto e Inter de Milão. Portanto, daqui um bocadinho já cá volto. Para já, vamos à rubrica habitual, que explicando para os ouvintes que estão um bocadinho menos habituados, isto não é, aliás, isto é apenas um jogo, é uma brincadeira para não só para descontrair, não que o programa não seja descontraído, não é nada disso, mas é só mesmo para brincar um bocadinho. E a ideia não é comparar jogadores só por comparar. Até porque nem sequer é um exercício de comparação. É um exercício mais de quero mais este ou mais aquele para a minha hipotética equipa. Uma possível equipa contra o Inter de Milão neste caso, ou contra outra equipa qualquer, como já aconteceu noutros jogos. Seja de épocas mais próximas, seja de outras lá mais para trás, como já aconteceu. Temos feito aqui da época em que o Porto foi campeão europeu pela primeira vez em Viena contra o Bayern. Portanto, o exercício que eu vou fazer é pôr 2 11, ambos contra o Inter de Milão, mas este exercício já o fiz a semana passada com o Hélder Sousa e, portanto, vou repeti-lo outra vez. Até porque vocês não estavam cá e assim aproveitamos, porque já que estamos na véspera do jogo com o Inter de Milão, aproveitamos e fazemos já a coisa. Dizendo já de antemão que os 11 que aqui estão, um deles foi o que jogou realmente, o outro tem uma mistura entre jogadores que jogaram de início e jogadores que começaram no banco de suplentes. Não vou dizer quem é que começou no banco de suplentes, que isso digo depois no fim. Na baliza, eu não vou fazer a baliza porque o guarda-redes da baliza foi o mesmo. Chamava-se Vítor Bahia. E fez os 2 jogos. Fez os 2 jogos em Milão
na época 2004, 2005 e 2005, 2006. Portanto, 2 épocas consecutivas e o Vítor Bahia foi titular. Portanto, aqui não há grande escolha. É escolha por unanimidade. Certo? Certo? Ok. Indo para a direita, Seitarides ou Bozingua? Bozinho. Eu também escolhi o Bozinho. Assim, Trigo Limpo, Farinha Amparo. Jorge Costa É. ou Pedro Emanuel? Jorge Costa. Eu também escolhi o Jorge Costa, embora goste muito do Pedro Manuel Também eu, também. também. Pá, não é justo, mas Depois, Pedro Emanuel ou Pepe? epá, é muito injusto para o Pedro Emanuel, mas eu tenho que escolher o Pepe. pois vai de mal a pior. Não há maneira de escolher o Pedro Manuel. Eu vou escolher o Pedro Manuel porque ele também merece. O Pepe é escolhido em qualquer altura, não é? Que é só para ficar o nome dele também vincado. À esquerda, Nuno Valente ou Marek Che? Nuno Valente. Não Valente, não Valente. Costinha ou Paulo Assunção? Eu já sei que o António vai escolher o Costinha, eu vou escolher o Paulo Assunção. Pronto, eu escolho os Costinha, porque é daqueles dois que é por moeda ao ar e está sempre bem. Sempre tens razão. Raul Meireles ou Lúcio Gonzalez? Ei, Essa é difícil. essa é difícil, pois é, pá. Ambos grandes jogadores. Mas eu vou votar no Lúcio, pá, porque o Lúcio deu uma vez uma grande alegria num jogo em Kiev, em que já estava tudo arrumado e ele fez um golaço e o Porto ganhou para aí aos 91 ou 92. Pá, para mim foi inesquecível esse jogo. Portanto, Lúcio Gonzalez. Eu também escolho o Lúcio. Esse jogo com o Dinamo de Kiev já foi com o Josualdo Ferreira como treinador, se não estou em erro. Pá, imagino que sim, mas pá, não decora quem é que estava a treinar, mas quem marcou, lembro-me seguramente, foi o Lúcio, pá, aos 91, 92. Já eu estava quase sem esperança que a bola entrasse e o Porto sempre a massacrar e depois mesmo lá mesmo no finalzinho o Lúcio lá marcou. Eu por acaso acho que me lembro de ver esse golo, não em direto, mas já passado uns largos anos, lembro-me de ter visto esse golo num daqueles resumos com os golos, com os vários golos. Portanto, Eu vou-te ser honesto, eu nem me lembro como é que foi o foi golo, de fora da área. mas lembro perfeitamente lembro porque os meus filhos eram pequenitos na altura, pá, e os gajos não me deixavam ver nada e eu andava para trás e para a frente de rádio. E portanto, como na rádio não se vê, Não havia tablets. não adiantava nada porque eles não me deixavam fazer absolutamente nada, eles eram Nem redes pequenos, sociais lembro havia. perfeitamente. Havia, então não havia. Estamos a falar que 2000 e, sei lá, eu estou a falar de cor, mas de pai 2010, 2012, por aí, não? Não estou a falar de cor, mas que eles já existiam, isso eu lembro que eu andava a tentar fugir deles, não é? Queria ouvir o jogo, estava cheio de nervos e eu não conseguia, e por isso é que estava a ouvir o rádio, não estava a ver televisão. Já vou pesquisar este jogo. Seguindo, Maniche ou Jorginho? Maniche. Já sei quem é o Jorginho. Também gosto dele, veio de Setúbal. Mas eu escolho o E Maniche. marcou uns golos valentes ao Sporting também, mas eu prefiro Maniche. Este acho também é um bocado trigo limpo, farinha amparo. Diego ou Quaresma? Quaresma, não. Posso já dizer de antemão que neste caso o teu irmão Hélder e o teu primo António, o Hélder teve muita dúvida em escolher. Se ele pudesse não escolher nenhum dos dois. Cláudio Pitbull ou Alain? Também dispensava, pronto, não dispensava porque eles eram do Porto. Nós parece que estamos sempre a ver os pensamentos uns dos outros. De facto. Mas eu entre o Pitbull e o Alá, quero o Alá, porque o Pitbull tirava-me do sério, o homem foi. Talvez também o Eu lembro-me de um jogo contra o Setúbal, que ele por acaso até foi o que resolveu o jogo, mas aquilo era um desespero, foi das poucas coisas que ele fez no Porto. Tinha mais nome do que resultados no Porto.
Ou seja, é que ele jogou pai, uma ou duas épocas no Setúbal e fez grandes jogos. Sim, sim. Mas, não, No mas estou a falar do Setúbal, Porto contra o Setúbal. E pelo Setúbal ele também fez, mas pelo Porto contra o Setúbal. Ah, deve ter sido esse dos raríssimos, não é? foi muito raro, pá. Ele não fez. Foi um jogador. Pá, eu lembro porque o nome é raro. Porque se ele se chamasse Cláudio Manuel, eu nunca mais chegaria lá. Ah, Exatamente. pá, não marcou pela exuberância do seu jogo, foi mais Não, pelo não, nome. exatamente. O Cláudio Pitbull, além de ter jogado no Vitória, isto por acaso acaba por virar talho de foice, também jogou na Académica. Também jogou na Académica Ah, de sim, Coimbra, talvez. coisa que eu não sabia, mas fiquei a Por saber. acaso eu nem me lembro dele ter jogado na Eu Académica. também não, Eu acho que foi mas depois de jogou. sair do Porto que ele ainda foi para a Académica. Na altura a Académica ainda estava na Ainda primeira estava, divisão. dizem bem, ainda estava na Agora primeira está. divisão Ainda. e não estava com problemas em manter-se na terceira liga. Avançando, para acabar, Benny McCarthy ou o Galmeida? Benny Benny McCarthy. McCarthy. Não é? Se bem, Benny se bem McCarthy que o Hugo Almeida, frente ao Inter de Quase um Milão, golaço. marcou marcou um um golo gol. daqueles que são absolutamente inesquecíveis. Que grande golo que ele marcou contra É o um Inter. remate com livre, sim senhora. Uhum. Mas o Benny McCarthy, Epá, o não Benny, é? pronto, Foi campeão europeu, não é? o Hugo Almeida tem uma, não é? O Benny McCarthy, só no Mas, primeiro jogo que eu assisti no Dragão, no primeiro jogo internacional que eu assisti no Dragão, primeiro jogo internacional oficial, que também tive no primeiro internacional não oficial, que foi contra o Barcelona, foi na inauguração. Pá, ele marcou 2 golos contra o Manchester United que absolutamente Pois foi. inesquecíveis. Então aquele de cabeça é do outro O mundo. segundo, fundamentalmente. Pá, muito, muito, muito. Muito Das bom. melhores vitórias que eu tive, pá, melhor do que essa, assim, mais saborosa do que essa, só mesmo no ano anterior, nas Antas ainda, contra a Lazio. Pá, foram Ah, sim, também sim. No... 4-1, pá, resultados, jogos espetaculares. Sem ora dúvida. bem, quem é que treinaria esta equipa? O professor José Couceiro ou o senhor neerlandês Co Adrianse? Qual delas? É esta que vocês escolheram? É que nós escolhemos. Aí que nós escolhemos Qual era o treinador que Pois? escolhíamos? o Esse é que Jesualdo ou o Não, Quadriança, não é não. isso? O Não, José não. Couceiro ou o Co Adrianse? O José Conceiro. O José Conceiro foi ele que acabou a época, porque na época do Conceiro tivemos mais que um treinador. Depois E foi, tivemos, foi foi, nesta? foi a época de Del Neri 2004, e a, 2005? e a do Fernandes. E Pá, mas eu Fernandes. assim, eu apesar de detestar, o homem foi campeão e ganhou a taça nesse ano, mas eu detestava o Quadriansen por causa do homem jogar só com o central, que me deixava doido. Ah, Mas era um grande central, ó Zé. era o Era um Pepe, grande era o Pepe, não é? Era Era o o Pepe. Era o Pepe. Nós não gostávamos dele quando ele veio para o Porto, que ele teve grandes dificuldades. Certo, 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 Mas ele sozinho a central foi a afirmação dele. certo, certo. O homem Foi a batia grande tudo. afirmação do Pepe. Pá, mas eu vou botar no Quadriansen, porque pá, o que eu sei não me deixou saudades nenhuma. Pois, Embora ele aquilo viesse na altura do Vitória de Setúbal, estava a fazer uma época está. absolutamente espetacular nesse ano. Mas pronto, nem. Mas veio para o Porto numa fase difícil, que estava tudo, o campeonato estava praticamente perdido, havia ali alguns problemas e ele teve Havia que o se adaptar estrelato, não é? Porque, se não me falha a memória, estamos a falar na época 2004, 2005, a uh, seguir, e a exatamente, seguir a ao ser Porto ser campeão campeão europeu. europeu, e tinha jogadores fabulosos, como o Luís Fabiano, o Diego, que ainda agora se falou aqui, epá, mas que não, porque o Porto tinha vendido as joias da coroa, não é? Tinha sido um Sim, técnico, mas ainda tinha cá ficado e houve problemas. Lembro que depois, a meio da época, certo, saiu o certo. Costinha e o O Manique, Maneco, sim, 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 para o saiu Dinamo de assim, Moscou ou alguma coisa do género. foi lá para a Rússia, exatamente, Mas não, e houve mas muitos problemas. começou mal logo por causa de o Del Começou, Neri, não é? começou mal e depois, tarde ou nunca se endireitou. Mas se calhar eu também optava um bocadinho por o Quadriança. O Zé também foi muito bem, era um futebol muito para a frente.
Mas era engraçado, porque ele era muito para a frente, mas não era muito concretizador. O Porto... E eu ia dizer isso, exatamente, mas não marcávamos assim Pois não, foi das piores, aliás, deve ter sido das piores. Mesmo quando o Porto não é campeão, marca mais golos. O Porto não marcava muitos golos. Mas aquilo era tudo peito feito, um central. Exatamente. Era tudo para a frente e deixa-se o Pepe cá atrás. E o Pepe, eu lembro que o Pepe arrumava tudo. Ele era de uma ponta à outra, ele limpava tudo. Eu ficava com medo e impressionado ao mesmo tempo, não é? Mas se calhar escolheu com o Adriano. Mas ele que não viesse cá com essas tretas de um central outra vez. Não, ele nem nunca mais põe, ele que não põe cá mais os pés, que não deixou saudades nenhumas, que vai lá a vida dele. Se bem que ele na época anterior, foi isso que o fez vir para o Porto, ele pegou numa equipa, o AZ Alkmaar, e perdeu somente nas meias finais com o Sporting, com um grande golo de cabeça no último minuto. Epá, já nem sei se foi o Abel, aquele que está a treinar agora. Foi o Abel. Foi o Abel, não foi? Garcia. Miguel Garcia, exatamente. Miguel Garcia, era defesa direito também. Eu também estava na dúvida se era o Miguel, mas eu não me lembrava do nome dele. Foi Miguel Garcia, exatamente. Miguel Garcia marcou um golo já nos descontos. Acho que marcou, o Sporting mesmo assim perdeu, se não falha a memória, 4-3 ou qualquer coisa. 3-2. Acho que foi 3-2. 3-2, pronto, não sei. Mas ganhou por golos fora. Mas ganhou por golos fora. Vibrei, apesar, como é óbvio, não gosto dos lagartos, mas nesse jogo vibrei como se tivesse sido o Porto, porque deu muito gozo, não é? E o Sporting depois nessa época vai à final e consegue fazer uma coisa absolutamente inacreditável, que é jogar a final em sua casa contra uma equipa que não tinha nome nenhum internacional, que era o CSKA, estar a ganhar 1-0 ao intervalo, na semana em que tinha perdido o título contra os vermelhos, com um falhanço do Ricardo e um golo do Luizão, e o Sporting em 3 dias perdeu tudo. Inacreditavelmente, não é? Mas, Zé, deixa-me só fazer uma homenagem que nesse jogo do AZ Alkmaar com o Sporting, eu ouvi o relato, foi o último grande relato de um grande homem da rádio, o Jorge Postrelo, que eu estava a ouvi-lo na rádio, que eu estava a tirar um curso na altura à noite e estava lá com o Sportinguista, e nós estávamos todos de volta do Sportinguista a dar-lhe força, porque não nos incomodava nada que o Sporting ganhasse, e o Sporting marcou o gol quase a acabar, e o Jorge Postrelo faz um grande relato, mais uma vez, não é? Que eu gostava muito dos relatos de Jorge Postrelo, e depois no outro dia fiquei espantado com a notícia que ele tinha morrido, que é daquelas coisas quase surreais, depois de um grande relato de futebol, de uma alegria, que ele era sportinguista, o que era bom, que eu não escondia o clube dele. Sim. E eu fiquei surpreendido com a morte do Jorge Postrelo, que fazia sempre grandes relatos. Era relatos animados, digamos assim, não é? Era animação em pessoa, era um grande relatador de jogos. Eu por acaso, agrada-me os comentadores da rádio que assumem o seu clubismo, não é? Porque toda a gente tem clube, não é? E portanto, eu também gostava dele porque era do Porto, não é? E ainda continuo a gostar, que é o Bernardino Barros, não é? Sim. Durante anos e anos ouvi o Bernardino, ele oficialmente não podia, mas toda a gente sabia qual era a cor dele, e faz parte do jogo, porque todos nós temos clubes, como é óbvio. Exatamente. Todos temos clubes. É só isso que eu tenho para dizer. Todos temos clubes. Só aqui um pequeno exercício. Já estamos aqui com um bocado de tempo a mais no programa, mas já agora, aproveitando aqui a deixa, qual destes jogadores da época 2004-2005 não foi titular? E eu vou repetir o 11. Vítor Bahia, Seitaridis, Jorge Costa, Pedro Manuel, Nuno Valente, Costinha, Raul Meireles, Maniche, Diego, Cláudio Pitbull e Benny McCarthy. Qual destes não foi titular? Não foi titular em que situação? No Porto Inter? No Porto Inter? Contra o Inter de Milão. Foi Diego. Eu acho que foi o Pitbull. Querem fechar as apostas? A minha está fechada. Eu nunca mudo a aposta. Também. Então eu vou dizer o 11 titular da equipa do Porto contra o Inter 2004-2005. O Porto perde em Milão por 3-1. Vítor Bahia, Seitaridis à direita, Jorge Costa, Pedro Manuel, Ricardo Costa na defesa,
Nuno Valente à esquerda. Depois, Costinha, Diego, Maniche, Benny McCarthy e Cláudio Pitbull. Então, já me perdi, já não sei quem é que faltou. Não pus o Ricardo Foi Costa. uma... Não, o que tu puseste a mais eu sei, não sei a quem é que tiraste. Tirei o Ricardo Costa. Mas tu falaste agora no Ricardo Costa, desculpa lá. Eu não pus o Ricardo Costa neste que vos disse. Já percebi. Então há bocadinho quem é que estava a mais? A pergunta é ao contrário. Era o Se agora puseste Raul Ricardo Meireles. Costa... foi o Raul Meireles, está bem. E o Raul Meireles não jogou. Essa época era a época em que o Quadriansen treinava? Não, já estou um bocado esse era o perdido. Coceiro. Não. Era o Coceiro, Era o ok. Porto. Porque o Quadriansen não gostava de jogar. Eu associei ao Quadriansen e o Quadriansen tinha duas particularidades. Uma era era só jogar com central, a outra era não jogava com o número 10, que era uma coisa que também nunca tinha visto. Não era o número 10, o número 10 até podia jogar, não é? Não jogava era com a posição 10. No jogo de Milão, o Jorge Costa marcou o único gol do Porto em 2004 e 2005. Jogaram. Esperem lá. Exato. Neste jogo de 2004-2005 foram suplentes Nuno Espírito Santo, Pepe, Raul Meireles, Paulo Machado, Ricardo Quaresma, Hélder Postiga e Ivanildo. O Ivanildo. O Ivanildo não estou a ver a cara dele. Mas eu lembro do Ivanildo. Ainda jogou para aí 2 ou 3 épocas no Porto, ou até mais. Ele veio dos Júniors. Equipa. Ele veio das Canajas. Ivanildo, já estou a ver quem é. Já estou a ver. Era um extremo, eu jogava mais ou menos a extremo, não era? Sim, era extremo. Sim, já estou a ver quem era o Ivanildo. Sim, veio dos Júniors. Já estou a ver. O Quadriense ficaram no banco Paulo Ribeiro, Ricardo Costa, Bruno Alves, César Peixoto, Diego, Raul Meireles e Benny McCarthy. Estás a ver? Quadriansen, Diego no banco. Grande banco, sim senhor. Era tudo para Mas render. jogou com 2 centrais, com o Pedro Emanuel e com o Pepe. Pronto. Com o Bozinho à direita foi uma e com exceção. o Marek à esquerda. Esse senhor, o Quadriansen, conseguiu das derrotas mais duras que eu tive como adepto do Porto, uma foi à custa dele, ainda por cima no dia em que o Porto fazia anos, se não me falha a memória, 113 anos, que foi contra uma equipa já nem sei como é que se chamava a equipa, era tão má. Uma equipa, foi na Liga dos Campeões, uma equipa da República Checa. Estávamos a ganhar 2-0, fomos perder 3. Já não me lembro. Sim, lembro desse jogo. Também sei o nome da equipa. Arte Média, lembrei-me agora. Arte Média, era mais ou menos isso, era. Sim. Como é que é possível esse jogo? Bem, só para recordar também da equipa do Inter de Milão, que jogou contra o Porto em 2005, 2006, Júlio César na baliza, Nicolás Bordiço, Marco Materazzi, Walter Samuel, Favali, Pierre Vomé, David Pizarro, Veron, o Juan Veron, com o Figo, com o Adriano e com o Obafemi Martins. Também caraças, pá. Era uma equipa do outro mundo, não? Eles tinham sido campeões em Itália nesse ano? Não sei. Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que a última vez que eles foram campeões foi com o Mourinho, ainda. Já foram depois campeões, depois disso. Mas o Mourinho já lá passou há uns anos valentes, atenção. Pois. Mas ele também foi campeão e foi e ganhou a Liga dos Campeões também. Ganhou as duas coisas. 2004, em 2004, 2005, a equipa que jogou contra o Porto, treinada por José Coceiro, tinha o eterno guarda-redes do Inter, Francesco Toldo, depois Javier Zanetti, Zé Maria, Mihailovic, Marco Materazzi, Cristiano Zanetti, Cambiasso, Veron, Stankovic, Rúlio Cruz e Adriano. Também não deixava de ser uma... Eram super equipas, não é? Super equipas, não é? No banco do Inter, só por graça, estava um tal de Carlos Gamarra, que passou por cá, o Obafemi Martins,
e um argentino chamado Kili Gonzalez. Que jogou depois no Atlético de Madrid. Exatamente. E o treinador Roberto Martínez, que parvoíce. Roberto Mancini. Roberto Mancini. É isso. Quanto à equipa de amanhã do Inter de Milão, vamos lá tentar perceber que equipa é que vai jogar amanhã contra o Porto, mas provavelmente vai ter certamente Lautaro Martínez, um dos melhores marcadores da seleção da Argentina, e no último campeonato do mundo vai ter também Romelu Lukaku. E a minha pergunta para vocês é: como é que o Porto vai tentar ou vai conseguir parar pelo menos estes dois? Porque os outros atrás também não seja tão mal. Pois, fisicamente, tanto o Lukaku, principalmente o Lukaku, mais do que o Martínez, são jogadores é um jogador muito forte fisicamente. Temos que estar sempre um passo à frente, não deixar receber a bola e deixá-lo virar, não é? Mas isso o Pep também tem muita experiência e sabe muito bem como é que vai tentar fazer a coisa. Vamos lá ver como é que se corre, e também ter confiança no guarda-redes e no resto da equipa. Lá está. Mas se a gente começar a defender mais à frente como os avançados, como tem feito, e talvez vamos sair de lá com um bom resultado. Eu continuo a acreditar que o Porto foi. Eu até fui ver o Porto nos 3 jogos fora da fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu os 3, tirando o do Atlético, não é? Mas venceu depois também em Leverkusen. Eu até fui ver, pensei que era 1-0, mas não, por mim o 3-0 em Leverkusen também. O Porto faz bons jogos fora na Liga dos Campeões. Agora, ganhar ou não ganhar é outra coisa. Mas pelo menos acredito que o Porto faça um bom jogo e que dá boas perspectivas para um bom resultado. José Sousa, agora é contigo. Quer saber o quê? Como é que o Porto vai fazer para parar aquela possível dupla? Eu punho a pergunta ao contrário, não é? O António já disse que vai parar os nossos, que nós também temos. Não se chama Lukaku, Claro. não se chama Martínez, mas chama-se Galeno. E Pepe Mas também temos o Martínez. Também tens um Também temos Martínez. o Martínez, olha, e o nosso também temos o Martínez. Olha, se calhar vai ser esse Martínez que vai fazer a diferença, não é? Vamos lá ver. Eu não fico zangado por ninguém que marcar o golo. Não sei se seja lá quem for. Não, se for dos nossos a marcar, não me zango nada. Não há problema nenhum. Podem marcar os que eles quiserem. Então, até digo mais. Pá, se for o Tony Martínez, nem me chateava nada. Eu não fico zangadinho com ninguém. E muito bem. E é isto. Vamos para a semana, já estamos aqui. Já vamos saber como é que a coisa correu. Para a semana já saberemos como é que a coisa correu. Eu queria pôr aqui o possível 11 do Inter de Milão contra o Porto, mas a internet não está a ajudar, como de costume. De vez em quando dá-lhe destas, mas agora também é o menos importante. O que será importante amanhã é que o Porto saia do estádio de Giuseppe Meazza com uma vitória. O melhor será mesmo sair de lá com uma vitória e com relato, com os relatos dos golos, se possível, para a gente gritar golos do Porto. Amanhã não me apeteceria muito ter de gritar golo do Inter de Milão, ou ter de dizer que é golo do Inter de Milão, mas fora isso, que seja um bom jogo de futebol e que para a semana estejamos cá para falar de uma vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Inter de Milão, e pelo caminho, pelo meio, há também jogo para o campeonato, mas esse depois para a semana logo se vê como é que a coisa vai correr.